Nesse vídeo, você que está se preparando para uma prova de vestibular ou concurso vai ver nossos comentários a respeito de uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil mesmo de resolução. Um exemplo de uma questão que, para ser acertada, exige uma leitura de extremo cuidado. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil mesmo de resolução. Uma leitura cuidadosa e atenta do texto se faz necessária em nível extremo. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. No princípio era o verbo. A frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta imaginar um mundo em que não podemos usar palavra para dizer de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios dos grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores? Linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas. A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos, entre aqueles que já não têm a linguagem comum para compreender os outros. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi A. Revelar a origem religiosa da linguagem. B. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem. C. Descrever a relação entre sociedade e linguagem. D. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. E. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: qual a estratégia usada pelo texto para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem dos poderosos? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão,
Qual o nível de dificuldade que atribuímos? Bem, verdade seja dita, essa é apenas uma das questões que o candidato precisa ler e avaliar o grau de dificuldade. Eu diria que existe apenas uma alternativa que o candidato pode eliminar nessa fase, e olha que essa alternativa mesmo fica meio suspeita de ser eliminada. Então, o ideal é atribuirmos um nível difícil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Agora nós vamos nos concentrar na pergunta do enunciado para identificarmos em que ponto o texto faz isso. Ou seja, em que ponto o texto defende que uma grande parcela da população não compreende a linguagem dos poderosos. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que isso só é mencionado quase no final do texto, na parte em que nós estamos destacando em vermelho. O que veio antes disso foi uma contextualização, falando-se da origem religiosa da linguagem, da importância da linguagem para se chegar aos poucos ao fato de que a linguagem veio a ser usada como meio de manutenção do poder. Só depois de discorrer sobre tudo isso, o texto chega a esse trecho que está destacado em vermelho, onde se mostra que a linguagem de indivíduos como advogados, médicos, burocratas, etc., foi mantida fora do alcance de grande parcela da população, como aliás diz a pergunta do enunciado, até chegar ao trecho que nós estamos sublinhando agora, onde se chama de violência o ato de se impedir a população de entender tais linguagens, já que são linguagens usadas por pessoas que determinam o destino dessa população. Então é exatamente aí que o texto defende que grande parte da população não entende a linguagem dos poderosos, o que conduz à alternativa E, a condição de gabarito da questão. Se a população não entende a linguagem dessas pessoas, médicos, advogados, cientistas e por aí vai, esse não entendimento é exatamente um obstáculo. Agora eu vou pedir para vocês tomarem cuidado com a alternativa C, que de fato é uma armadilha dessa questão. Uma alternativa que comete o erro da redução, ou seja, limita a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta precisa ser mais abrangente. Vejam bem, sem dúvida o texto faz isso que está nessa alternativa. O texto descreve, de fato, a relação entre linguagem e sociedade, exatamente nesse penúltimo parágrafo que contém a parte destacada em vermelho. Só que cuidado, marcar uma alternativa significa responder à pergunta do enunciado com essa alternativa. E a resposta precisa ser mais abrangente, como de fato é na alternativa E, que nós já mostramos ser o gabarito da questão. A crítica ao obstáculo ocasionado pelo não entendimento de certas linguagens por parte de grande parcela da população é que convence o leitor de que essa grande parcela não compreende a linguagem dos poderosos, não simplesmente a descrição mencionada na alternativa C. Bem, enquanto a alternativa C comete o erro da redução, a alternativa B comete o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto. As outras duas alternativas não funcionam como resposta à pergunta do enunciado. Muitas vezes o erro da extrapolação é fácil de ser percebido, mas não no caso dessa alternativa B. O candidato muitas vezes pode confundir, achando
que esse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho conduz essa alternativa B à condição de gabarito. Mas reparem que essa alternativa menciona o ato de se questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Só que não é isso que está destacado. Segundo esse trecho destacado, o futuro da linguagem seria o silenciamento. Questionar isso seria convidar o leitor a não temer isso. E o texto não faz isso em momento algum, nem nessa parte destacada, nem em momento nenhum. Agora a alternativa D. Onde é que o texto menciona as consequências do esfacelamento da linguagem? No trecho que está destacado agora em vermelho. Só que isso não responde à pergunta do enunciado. Aliás, foge completamente a resposta necessária. De que maneira isso que está destacado convence o leitor de que uma grande parte da população não compreende a linguagem dos poderosos? De maneira nenhuma. Por fim, a alternativa A é a mais fácil de ser eliminada. A única que eu diria que pode ser eliminada com uma certa dose de dúvida depois da primeira leitura. Afinal de contas, o que está nessa alternativa remete ao primeiro parágrafo do texto, onde de fato se revela a origem religiosa da linguagem. Só que isso não responde de maneira nenhuma à pergunta do enunciado. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Pessoal, essa de fato é uma questão difícil, que provavelmente teve um índice de erro muito grande. Só mediante uma leitura muito atenta e cuidadosa podemos sacar o gabarito. Entre outras, por causa da armadilha que é a alternativa C. Então, para se acertar essa questão, o ideal é que o candidato disponha de uma fase de revisão, como a que faz parte do nosso método que nós já propomos em outra videoaula. Só que, para dispor dessa fase de revisão, o candidato precisa ter tempo disponível. E, para tanto, o ideal é que o candidato possa, em questões mais fáceis, sacar o gabarito o quanto antes. Nós aqui do canal já comentamos muitas questões de nível fácil que se enquadram nisso. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.